Boa noite, pessoal! Vamos chamar o pessoal aqui e hoje a gente vai falar a respeito da minha transição de carreira. Quero comentar com vocês como eu fiz a minha transição de carreira, quais os passos pelo qual eu passei e como foi tudo isso. Esperar a galera chegar, vou convidar um pessoal para participar junto com a gente. E eu espero que faça muito sentido, sabe? Eu preparei essa live com o coração mesmo. Eu vou abrir o meu coração, as minhas estratégias, os meus processos, para dizer para vocês como que foi dar esse passo, né? De mudança de carreira dessa forma, numa época de pandemia, onde todo mundo tem tanto medo. Boa noite, amores! Feliz de vocês aqui. Sejam bem-vindas. E é isso, vai ser um lance bem transparente mesmo, onde eu quero mostrar para vocês como que foi esse processo, como que eu senti esse processo e como eu preparei esse processo. Eu tenho certeza que vai incentivar muita gente. E vocês que estão aqui vão saber o quanto vocês tiveram participação nisso tudo na minha vida. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa. Boa noite a Lari, a Tá, a Veri, minha mãe, o Matheus. Sejam todos bem-vindos, a Carla. Vamos começar, porque aqui a gente começando direto. Gente, então, como vocês sabem, eu concluí a minha transição de carreira. Eu tenho meu bebê chorando, dá pra ouvir? Vocês estão me ouvindo bem? Mas o Oscar tá com ela e tá tudo bem, tá, pessoal? Fala aqui pra mim se tá dando pra ouvir bem. Então, vamos lá. Bom, como vocês todos sabem, eu acabei de concluir a minha transição de carreira, né? Eu pedi licença lá nos Correios, que foi a forma menos trágica de fazer esse movimento, e aí eu vou comentar a respeito disso com vocês também mais pra frente. Boa noite, Elaine. E para viver daqui de desenvolvimento pessoal no nosso projeto Liderar, que agora é um programa Liderar, né? Para trazer para as pessoas esse lance da importância que é a gente liderar a nossa própria vida, né? Então, por ter vivido e sentido a delícia e a maravilha que é viver disso, é que de fato eu dei o pontapé nessa transição de carreira. Mas eu quero começar com vocês lá do começo, né? Eu falo bastante aqui no meu Instagram a respeito de propósito de vida. E como tem bastante líder meu por aqui, já sabe que eu sou apaixonada por esse tema. E já sabe que para a gente descobrir, para a gente encontrar, criar o nosso propósito de vida, não é um negócio fora da casinha. A gente não precisa esperar uma fada azul chegar na nossa vida, não, né? É um negócio que está aqui dentro, E basta a gente viver alguns processos para que isso aflore na nossa vida, né? Boa noite, Dani. E comigo não foi diferente. Ontem eu concluí a 3ª turma do Projeto Liderar e ali eu tive a oportunidade de falar para eles que a gente causa transformação na vida das pessoas, as transformações que nós já vivemos na nossa vida. E foi assim que começou comigo. Começou quando eu vivi o meu processo de coaching e vi que era bom e percebi quantas vendas caíram dos meus olhos, eu percebi como que eu passei a viver uma vida mais leve. E eu quis começar a levar isso para as pessoas, né? Eu quis começar a levar essa sensação para as pessoas. E aí começou o meu propósito. Aí foi que caiu a minha ficha do que realmente eu queria fazer na minha vida. E tinha tudo a ver com desenvolver o outro, né? Então, foi aí que eu descobri o meu propósito. E comecei isso daí foi em 2018, né? E aí eu anotei aqui para eu não me perder, né? Então, em 2018, eu passei por essa transformação. Eu vou contextualizar para depois entrar nas perguntas, tá? E se tocar no seu coração e se fizer sentido, encaminhe essa live para quem vocês sabem que precisa criar coragem para mudar de emprego, para quem precisa criar coragem para abrir o seu próprio negócio, para quem precisa criar coragem de viver, sabe? Viver de uma forma leve. Então, aí você encaminha essa live, né? Para que possa alcançar mais corações. E daí, eu sempre segui bastante, depois principalmente do processo de coaching, eu sempre segui o Thiago Brunet, né? E vocês sabem que eu sou uma fanzoca dele. E muitas das lives dele, eu sempre participei do conteúdo dele e tudo mais. E ele sempre deixou claro o seguinte:
que não dá para servir dois senhores, né? Que você precisa de fato encontrar o seu ponto principal, que no caso é o propósito, para poder viver dele. E, gente, o que é a cabeça da gente, né? Eu vivia em parafuso com essa informação dele. Por quê? Porque eu era apaixonada pelo serviço que eu desenvolvia nos Correios com a minha equipe e eu era apaixonada por desenvolvimento pessoal. E olha, eu sendo líder, eu tinha toda essa oportunidade de desenvolver pessoas, mas eu gostava mesmo era do coaching, era de ver as pessoas, né? No serviço tem muitas outras coisas envolvidas, né? É lindo uma liderança coaching, mas tem muito mais coisas envolvidas e não é só isso. Enfim, toda vez que o Thiago Brunet falava alguma coisa nesse sentido, eu falava assim, gente, não é que eu tô servindo dois senhores, mas eu amo as duas coisas e pra mim tá tudo bem. E eu achava que... E ele falava, né, olha, pro processo fazer sentido, você vai sofrer, vai doer, e não sei... E eu falava, gente, mas não dói. Eu tô tão feliz nos dois lugares, eu não tô tendo uma dor de um conflito. E aí eu falava, entrava em parafuso. Será que é isso mesmo? Será que não é? Eu vivi durante um bom tempo desse jeito, né? E daí, 2 anos depois, 2 anos depois não, foi em 2019, né? Um ano e um pouquinho depois ali, eu vivi o meu roadmap. E o que é viver o roadmap? Foi o que eu fiz com a minha turma ontem, né? É você fazer um plano de ação e se imaginar nesse plano de ação, né? E visualizar, dar espaço para sua mente criativa para que você possa ver esse caminho na sua frente. E foi isso que eu fiz. Eu vivi esse roadmap. Na época eu vivi esse roadmap com o Hugo. E quando eu vivi isso, gente, vocês não vão acreditar. Eu tinha escrito naquele papel, né, que nós escrevemos os nossos planos. Boa noite, Bru. Boa noite, Bru. Eu tinha escrito lá que eu ia sair dos Correios até o final de 2020. Cara, quando eu escrevi aquilo, me deu um negócio assim. Por quê? Porque eu já tinha vivido essa ferramenta e tudo que eu havia escrito ali já tinha dado certo, né? Quando você vive essa experiência, você sabe que vai dar certo. E eu tinha colocado lá, sair do Correio até 2020. E meu coração até parou. Quando nós fomos fazer esse movimento de visualizar as coisas, olha só como o nosso Self 2, quem é meu aluno já sabe, como o nosso lado imaginário, criativo é sábio. Quando eu fui viver essa ferramenta, eu me vi no final do ano de 2020 saindo dos Correios. Eu senti que eu estava saindo dos Correios, mas eu não vi festa. Sabe quando você vê festas de despedida? E quem me conhece sabe que eu sou da festa. Eu sou uma pessoa super festeira. E isso pode parecer banal para vocês e tudo mais, ou não, mas isso me travou. Quando eu imaginei que eu estava saindo dos Correios e não vi uma festa, e olha, meu ego falando mais alto, mas tudo bem, é a minha verdade. Me travou de um jeito que eu não conseguia mais nem ir para frente nem para trás. Eu falava, gente, por que não estão fazendo uma festa para mim, para eu ir embora? Para quem está chegando agora, eu estou falando de uma imaginação que eu tive, né, de um campo de imaginação que eu criei para imaginar quando eu saísse dos Correios. E aí, nessa minha imaginação, eu não vi uma festa de despedida. E isso me doeu muito, isso me travou muito. E eu falava, gente, por que as pessoas não fizeram uma festa para mim de despedida? Será que eu saio obrigada? Será que... Olha isso, gente, é muita loucura. Porque eu comecei a achar que eu estava brincando do quê? De adivinhação? E não é isso. Quando nós vivemos uma ferramenta do roadmap, a gente simplesmente se permite sentir, né? Experimentar essa vivência. E por que eu estou contando tudo isso? Porque foi aí que começaram as minhas experiências, né? Foi aí que começou essa minha experiência para eu fazer a minha transição de carreira. Enfim. Então eu já tinha muito certo na minha cabeça que era no final de 2020 que eu ia sair dos Correios. Porque eu tinha planejado isso. Isso daí no meio de 2019. Ótimo, tinha 1 ano e meio aí pela frente. Mas foi 1 ano e meio de grande confusão. Até, né, foi pelo menos meio ano de grande confusão. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês? Eu era muito feliz ali nos Correios. Eu não tinha tanta vontade de fazer dar certo. Porque pra mim tava bom, eu tinha um excelente salário. Eu tinha um excelente cargo. Eu tinha pessoas excelentes ao meu redor. Não tinha por que eu querer sair. E daí eu não... Sabe quando você vai, mas você não vai? Enfim. Aí eu engravidei.
eu descobri que eu estava grávida, era novembro de 2019, alguns meses depois de eu viver essa experiência. E quando eu engravidei, eu gelei. Porque eu falei, minha Nossa Senhora, agora eu tenho mais um filho. Eu já queria ter mais um filho, mas me dava a impressão que se eu tivesse, depois que eu já tivesse feito esse movimento fora do correio, as coisas iam estar mais claras na minha cabeça, ia estar mais leve, eu ia estar mais, certa disso tudo, mas não é, os planos de Deus não são como os nossos. E fui vivendo a minha gestação, isso daí foi em novembro de 2019, vivi a gestação e tudo mais, e março, coronavírus em 2020, E aí eu já, por estar gestante, eu já vim trabalhar em home office em casa, e daqui de casa eu comecei a dar mais as caras aqui no Instagram. Eu até tinha um projeto antes, que se tratava de desenvolvimento pessoal para funcionários públicos, já que eu trabalhava concursada, mas não tinha dado certo. Eu tinha feito um lançamento de um produto, de um serviço, nada tinha dado certo, e eu tinha desanimado bastante. E o meu parceiro, que estava comigo nessa empreitada, saiu, pulou fora do barco. Eu não posso dizer que ele me abandonou, porque eu não me senti abandonada, mas eu me senti só. Porque antes eu tinha outra pessoa para me ajudar a fazer as coisas e de repente eu não tinha mais. E aí eu me vi gestante, líder lá na empresa, o que requer bastante responsabilidade. E se eu tinha metade de um trabalho aqui com o Instagram, com o meu negócio de desenvolvimento pessoal, agora eu tinha o dobro. Porque eu tinha que fazer as minhas atividades e a dessa pessoa que saiu, que não estava mais comigo. E vamos viver a pandemia. Nesse momento de viver a pandemia, eu comecei a fazer live aqui, eu comecei a dar as caras, fazer desafio, aparecer e comecei a ver que era bom. Eu comecei a ver o quanto era bom eu ser dona do meu tempo. Apesar de estar por aqui pelos Correios e no horário dos Correios, era muito bom eu não ter que sair de casa uma hora mais cedo, chegar em casa uma hora mais tarde. Era muito bom eu ter o horário do meu almoço por aqui, E eu comecei a perceber essas coisas, que era muito legal eu ter esse tipo de liberdade. Foi quando eu falei, olha, é o seguinte, 2020 eu falei que eu ia sair dos Correios. E aí eu já estava em 2020, em março, abril de 2020. Eu falei, eu vou aproveitar a minha licença maternidade. Se eu quero desenvolver pessoas, e se eu quero fazer isso com grupos, eu vou aproveitar a minha licença maternidade e fazer esse teste, para ver se de verdade é isso que eu quero. E assim foi. E foi assim que nasceu o Projeto Liderar, e foi assim que muitos de vocês me conheceram e viveram esse processo, Duas turmas foram formadas de uma forma gratuita, fui fazendo uma seleção para ver de fato quem tinha interesse para estar comigo nesse momento, porque eu precisava de pessoas interessadas, querendo mudar a vida. E graças a Deus, Deus preparou os melhores para estarem comigo. E 2 turmas vivemos enquanto eu estava de licença. Acabou a minha licença agora, em janeiro desse ano, dia 7 de janeiro acabou a minha licença. E o meu drama começou em novembro do ano passado. Olha só como que é interessante. Em novembro do ano passado, em outubro, na verdade, eu tinha me programado. Eu falei, em outubro, eu vou chegar lá para os meus chefes e vou avisar eles que eu não volto mais como líder. Eu quero abrir mão da minha liderança, porque eu sabia que sendo funcionária, talvez eu pudesse realizar o trabalho num horário mais curto do que sendo líder. E aí eu poderia dar conta dos 2 trabalhos, do trabalho nos Correios e aqui com o desenvolvimento de pessoas. E assim eu fiz. Em outubro eu fui lá, comuniquei, mas a empresa junto comigo, junto com essa comunicação, ela também cortou a minha função. E aí começou meio que o meu primeiro baque, porque na minha percepção, enquanto eu estava de licença, não poderia ter sido, eu não perderia, aquela função, mas eu perdi. O que significava cair 60% do meu salário. E durante a minha licença, eu não podia ser remunerada durante a minha licença. Então, tipo assim, pensem comigo. O meu salário caiu 60% e já tinha pessoas me procurando já para viver processos. Só que eu não podia vender porque eu estava em licença. Então, isso foi um primeiro baque emocional que me deu. Porque o financeiro abala as nossas estruturas emocionais. E nessa hora eu falei, minha Nossa Senhora, será que é isso?
Camila, você está preparada para viver desse jeito? 60% a menos do seu salário? Né? E aí me gelou bastante. Ai, Elaine, obrigada. Um caminho tão lindo. E eu me orgulho mesmo do caminho, sabe? A gente olha, é um caminhão de história, né? E eu tô contando pra vocês só essa parte da transição mesmo, porque tem muito mais coisas, né? E daí, já esse daí foi o meu primeiro baque, foi em novembro. E o tempo foi passando, né? Eu corri o risco de ter que voltar antes da licença, mas isso daí deu certo e eu me mantive com 6 meses de licença. Tudo bem. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu comentei até aqui, fiquem à vontade para colocar, tá bom, gente? Enfim, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Ótimo. Daí, em novembro, gente, eu comecei a ficar nervosa num clima. Eu comecei a ter dores na minha cervical, comecei a ficar travada das costas, eu comecei a passar mal com dores físicas, mas porque eu tava totalmente abalada emocionalmente. Eu não queria voltar. Em janeiro eu voltaria para os Correios, dia 7 de janeiro, dia 8 de janeiro. Eu voltaria para os Correios e eu não queria. E aí, olha como é louco, gente. Como que é importante você se dar a oportunidade de viver as coisas. Olha como é importante. Porque se vocês lembram do que eu acabei de falar, eu falei que eu amava as duas coisas. Eu amava Correios e eu amava desenvolvimento de pessoas. Então eu não me dedicava tanto ao desenvolvimento de pessoas, porque pra mim tava bom ali nos Correios. Tava ótimo. Eu ganhava bem, tava tudo bem. Só que de repente, quando eu vivo uma licença maternidade com uma bebê anjo, que dormia um monte e me permitia eu criar conteúdo para vocês, aparecer nos stories, viver uma história com 2 turmas, aí caíram todas as vendas dos meus olhos. Aí eu vi que era bom. E quando de repente eu vi o que era bom, e quando de repente eu me dei essa oportunidade e senti o que era viver de desenvolvimento pessoal, de ajudar as outras pessoas a encontrar o seu propósito, a se encontrar na vida, a viver com leveza, aí nada mais me cabia. Eu não cabia mais em outras realidades. Eu me imaginava nas situações que eu vivia nos Correios de estresse, com a equipe, com a gerência, com outras gerências, e aquilo, gente, começou a me dar dor física. Eu comecei a sentir dores no corpo. Eu estava muito mal. Até depois eu fui buscar a Mari para ela me ajudar com a microfisioterapia. Boa noite, pessoal que está entrando. A Casey, a Ângela, a Debbie, sejam bem-vindos. O Zé. E aí, gente, eu só chorava. Eu não podia falar no assunto. Me dá vontade de chorar até agora, porque eu lembro dos sentimentos. Eu falava com a Ângela, eu falava com os meus pais, eu falava com o Oscar e eu chorava. Eu falava, eu não quero voltar. E eu chorava, e eu chorava. O Oscar falava assim, amor, se acalma. Você não sabe como que vai ser tranquilo, você vai dar conta. E eu chorava, porque eu falava assim, olha, hoje eu dou conta do Marcelo, junto com a escola, eu dou conta da Violeta, eu dou conta da casa, cuido do Instagram com os negócios e o projeto Liderar. Boa noite, Marcos. E eu falava assim, vai entrar correio. E eu não sou o tipo de pessoa que faz as coisas pela metade. E eu não vou conseguir manter a qualidade de tudo. Alguma coisa vai sair prejudicada. E não vai ser os Correios. Eu tinha muito certo comigo que eu não ia prejudicar os Correios. Porque, lembra que eu falei pra vocês? Eu amava os Correios. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos Correios. Então, não passava pela minha cabeça a oportunidade de eu voltar para os Correios e entregar menos do que os Correios mereciam. Só que também não passava pela minha cabeça eu voltar para os Correios e entregar menos do que eu podia para o projeto Liderar. Entendeu? Não passava isso pela minha cabeça. Eu não ia entregar menos nunca. E aí comecei a entrar em parafuso mesmo, assim. Eu chorava, só chorava. E aí eu falava, gente, eu vou pedir para sair. Não, mas sair... Ah lá, minha mãe, ela chorava. Não, se você sair... Meu, é um concurso. Você passou num concurso público. E a crise
A gente vive em crise, né? E como que você vai pedir para sair? Como que você vai ser? E eu falava, gente, eu vou sair, é impossível eu não conseguir grana, eu não conseguir ganhar um salário pelo menos igual ao de agora nos Correios, porque o meu salário tinha caído 60%, né? E o Oscar falava, se acalma, e minha mãe falava, não, vai dar tudo certo. E aí eu vou começar a responder as perguntas de vocês, porque agora começa a fazer sentido, né? E aí alguém perguntou assim, como que foi falar pro seu marido, pra família e pros seus pais? E quem foi a sua rede de apoio? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu chorava há meses. Eu tava chorando já fazia 2 meses já, porque eu ia ter que voltar. Então falar pra eles era mais do que nítido, né? Eles tentavam me acalmar para que eu pudesse voltar. E quem me deu o braço direito, assim, quem me apoiou mesmo foi a minha mãe. Numa manhã que ela veio aqui em casa e eu estava chorando, eu tava com os olhos desse tamanho, assim, chorando, já devia ser comecinho de janeiro, faltava tipo uma semana para eu voltar nos Correios. E ela falou assim, Mila do céu, filha, mas o que você pode fazer, né? Você vai abrir mão, você tem coragem? Eu falava, eu tenho coragem, né? Mas o Oscar não tem tanta, não é que ele não tem tanta coragem, mas imagina, gente, alguém que não vive esse sentimento, é mais fácil ser racional. E eu tava puramente emocional. E aí, minha mãe falou, quais as opções que você tem? Aí eu falei, olha, eu posso sair, eu posso pedir uma licença. Aí a minha mãe falou, mas então pede essa licença. Como que funciona? Eu falei, olha, eu sei que eu acho que eu posso ficar 2 anos fora e posso prorrogar por mais 2 anos, né? Ela falou, então pede essa licença. Gente, eu peguei uma força tão grande na minha mãe, eu falei, gente, então é isso, é só eu pedir essa licença. Eu comentei com o Oscar e o Oscar falou assim, amor, eu te apoio. O que você fizer, eu te apoio. E o meu pai, um pouco mais, né, inseguro com toda a situação, com a crise, com o corona, com a política, com o mundo. E ele falou, filha, se for para ser a licença, eu penso que seja algo mais prudente. Porque você tem 2 crianças pequenas, não dá para você abrir mão de tudo. Se der tudo errado, você tem para onde voltar. E isso acalmou meu coração. Então, assim, a respeito de como foi para falar para minha família e sobre a minha rede de apoio, foi assim. Foram meses, foi muito tenso e graças ao bom Deus eu tive o apoio da minha família durante todo o tempo, sabe? Assim, vou falar que eles não se sentiram inseguros? Nossa, se sentiram sim. Mas a confiança que eles tiveram em mim e a coragem que eu consegui mostrar que eu tinha, eu consegui passar para eles, sabe? E eu acho que o que me deu bastante força foi a minha mãe ter participado do projeto Liderar. A minha mãe, ela participou da 2ª turma e ela participou meio que de fora. Então, os encontros aconteciam e eu passava para ela. E ali ela viu que era bom. Se você segue a minha mãe, você vai ver grandes transformações na vida dela e no negócio dela. Isso daí dá outra live. Mas ela viveu esse processo. Ela sentiu e aí teve até um dia que ela falou assim, Mila, você pensa em vender por quanto esse curso? Eu falei, mãe, eu penso em vender por uns R$500. E ela falou assim, é muito barato. É muito barato para tudo que você faz. Né? E eu falava, mas tá tudo bem, porque eu quero entregar conhecimento para as pessoas, eu quero transformar e eu quero que isso chegue para muita gente. E aí ela falou, filha, vai dar tudo certo. Então, na verdade, a minha rede de apoio veio da minha família mesmo, e isso principalmente porque a minha mãe viveu esse processo, e aí eu peguei força nisso que ela pôde passar para mim também, né? E daí me perguntaram, o que te fez querer deixar a ICT? Aqui temos outro bom papo. Como eu falei para vocês, eu amava os Correios. E um pouco de eu ter deixado os Correios foi por amor. Foi por amar os Correios e por não me permitir entregar menos do que eles mereciam. Então, de repente, quando eu vi que eu teria que às vezes escolher, eu não achei justo. Eu falei, eu não vou deixar na mão a empresa que me sustentou até aqui. A empresa que me deu tudo que eu tenho, inclusive todas essas formações que eu tenho, para lidar com o desenvolvimento pessoal.
Então, assim, o que me fez deixar os Correios foi muito amor pela empresa e também o fato de eu ter vivido outra experiência. Quando eu vivi o projeto Liderar, quando eu vivi toda essa experiência de transformar pessoas, eu vi exatamente o que eu queria para mim. Então, o que me fez deixar os Correios foi ter entendido que eu era apaixonada por outra coisa. Foi eu ter entendido que eu era super capaz de gerar na vida das pessoas as transformações que eu tinha vivido na minha vida. Então, isso foi o motivo principal que me fez abandonar os Correios. E aqui as minhas lindas alunas e amigas dos Correios, a Ari e a Débora, é exatamente isso, sabe? Tem muito amor envolvido nisso também. Daí, a próxima pergunta é: qual foi ou ainda é o seu maior medo, né? Então, o meu maior medo era o financeiro. E é ainda o meu maior medo, é o financeiro. Para fazer essa transição de carreira, quando eu vim para cá na pandemia, e eu coloquei na minha cabeça, não importa que eu vou ter outra bebê, eu já engoli as lágrimas. Não importa que eu vou ter outra bebê, essa é minha decisão. Mas pode ver, gente, se eu chorei tanto, se eu sofri tanto, é porque essa decisão não estava tão clara. Eu titubeei muito. Mas ali eu falei, não, agora minha reserva de emergência sai. Agora eu vou guardar dinheiro. Porque aí eu me apeguei nesse objetivo, né? Então, assim, por mais que o dinheiro seja o medo, tenha sido o medo para eu tomar essa decisão da transição de carreira, eu tenho a minha reserva de emergência, ela foi feita, né? Então, assim, eu tô aqui hoje falando a respeito de propósito de vida, que é possível você viver sim do seu propósito, que é possível você empreender mesmo sendo mãe, com prudência, com os pés no chão, fazendo as coisas de uma forma prudente. Então, assim, é um medo? É um medo. E você tem a sua reserva? Eu tenho, né? Mas deixou de ser um medo? Não deixou. E mesmo assim você foi? Eu fui. Então é isso que vocês têm que ter em mente, né? É a prudência mínima para que você possa tomar uma decisão e que essa decisão ocorra. Ocorra, porque senão também, do que adianta? Eu vou abrir um segredo aqui com vocês. Chega a ser vergonhoso, mas eu vou abrir porque eu acho que é importante para o processo. Quando eu imaginava que eu fosse fazer minha transição de carreira, eu tinha feito todo um esquema, todo um planejamento. E nesse planejamento, eu coloquei que eu tinha que ter na poupança 120 mil reais. E eu não estava sendo capaz de guardar essa grana. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E o que eu vejo quando eu olho isso? Eu vejo que eu coloquei esse valor meio que como fuga. Como quem diz, lá na frente, quando você conseguir guardar 120 mil reais, você larga do seu emprego. E como eu era feliz no meu emprego, eu não via o porquê guardar esse dinheiro e as coisas iam ficando muito distantes e eu ia conseguindo dar uma desculpa, né? Até que na hora que chegou, vou guardar dinheiro, vai ser por X meses a minha reserva de emergência, pronto, acabou. E aí eu fiz aquilo que era palpável, aquilo que é o recomendado. E é isso daí eu fiz, né? Que não deu 120 mil reais de jeito nenhum. Bom, aí a próxima pergunta é: quem te apoiou? Então, quem me apoiou foi a minha mãe, foi o Oscar, em primeiro lugar o Oscar, né? Porque ele é meu marido e ele que tem que segurar as pontas comigo. E o meu pai e a minha irmã. Algumas pessoas perguntaram assim, qual era o seu salário nos Correios? Eu vou contar daqui a pouco qual era o meu salário nos Correios. Boa noite, Ju, boa noite, Carol, Marley, sejam bem-vindos. Aí me perguntaram assim, olha, quando que deu esse start em você? Então, esse start mesmo, de verdade, o juro valendo, foi quando eu lancei a primeira turma do Projeto Liderar, depois que eu vivi o primeiro encontro. Depois que vê, não dá mais pra desver. Então, aí foi o meu start, aí foi o, putz, cara, eu nasci pra isso aqui, eu amo isso aqui, sabe? Foi aí. Como você teve coragem mesmo tendo 2 filhos?
Foi desse jeito, foi fazendo, foi indo. Porque, de repente, quando eu engravidei da Violeta, e esse medo bateu, como eu já falei pra vocês, eu decidi virar a chavinha da minha cabeça e pensar assim, eu não vou pensar eu tenho mais um filho, e aí isso é um problema pra minha transição de carreira, pra eu viver do que eu amo. Eu vou pensar, a Violeta, ela é a minha filha da prosperidade e abundância. É nisso que eu vou me apegar. E eu me apegava mesmo. Toda vez que eu conversava com a Violeta, toda vez que eu pensava, eu falava assim, ela é minha filha da prosperidade e abundância. E a prosperidade e a abundância nada mais é do que fazer as coisas com leveza, né? Fazer as coisas naturalmente. Quando eu falo de prosperidade e abundância, eu logo penso numa macieira. Na natureza de Deus. Porque uma macieira, ela não escolhe dar uma maçã, né? Ela dá maçã pra caramba. Ela é abundante. E eu queria essa abundância pra minha vida. De eu entregar o meu máximo. E aí eu falava, gente, a Violeta vai ser a minha filha da prosperidade e abundância. E foi assim que eu encarei. Mesmo tendo 2 filhos. Ah, é verdade, ó. Alguns anos bem lá atrás a Camila queria um canal no YouTube. Eu tenho. Boa. Bom, e o financeiro? O financeiro é isso que eu falei pra vocês agora, que eu tenho a minha reserva de emergência, mas não deixou de ser o meu maior medo. Foi uma decisão fácil? Não, eu chorei meses. Chorei 2 meses antes de tomar essa decisão. Então, fácil ela não foi. Ela foi libertadora? Ela foi. Ela foi libertadora. Mas ela não foi fácil. Aí me perguntaram assim, alguém já te chamou de louca? Escancaradamente, assim, na minha cara, uma pessoa. Uma pessoa me chamou de louca. Falou, você é louca? Foi uma só, eu rimos juntas. E passou. Né? Então, assim, uma pessoa me chamou de louca. Quantas me chamam por trás, né? Se comentam, eu não sei. Isso também não me dói, tá? Mas não... nossa, eu também pensava assim, a Niná vai Eloá sonhando, eu vou crescer ainda mais. É isso aí, Ju. É isso aí, ó. Tá dando super certo. Você ficou com medo do dinheiro fazer falta? Fiquei. Meu maior medo era esse. Você não tinha qualquer salário nos Correios, né? Acredito que tenha sido tenso. Sim, foi tenso. Não era mesmo qualquer salário, mas principalmente quando eu era líder. Ali o salário era bem maior. Quando eu abri mão ali eu comecei a desapegar de Correios na minha vida. Ali começou a desapegar, né? Eu vou falar já pra vocês. Hoje se prega sobre a mulher independente. Você se sentia presa? Uma boa pergunta. Esse lance de mulher independente, né, e tudo mais, eu não me sentia presa até conhecer a liberdade. Quando eu conheci a liberdade de viver trabalhando aqui de casa, eu pensava, como que eu ficava nos Correios? E aí foi o primeiro passo, foi o start para eu dar o primeiro passo, porque para eu continuar sendo líder, eu tinha que voltar para o Correio. E depois que a gente vê, não dá mais para desver. E eu falava assim, não, se eu for... Quando eu pensava que eu voltaria para os Correios, eu falava assim, não, vai ser em home office. Porque eu já vi que era bom trabalhar daqui, né? Então, sim, eu passei a me sentir presa depois que eu conheci um pouco da liberdade. Depois que eu conheci um pouco da liberdade, eu percebi que eu me sentia presa, sim, trabalhando 8 horas por dia, mas ficando 11 horas fora de casa todos os dias, né? Então, eu comecei a perceber o que o dinheiro não pagava. Comecei a perceber isso daí. Lararará. Qual foi a pior situação que você passou enquanto líder? Olha, algumas situações eu passei ruins enquanto líder. Eu penso que eu não vou falar exatamente o cargo, né? Porque eu tenho amizade com todo mundo, senão vai ficar muito claro quem são as pessoas, né? E tudo mais. Mas eu penso que os meus maiores desafios foi conviver com algumas pessoas. Ai, nossa, Camila, que incongruente, né? Você gosta de pessoas, você gosta de desenvolver pessoas, você ama pessoas e o seu maior problema foi com pessoas. Claro, gente, porque a gente tá aqui é pra isso.
Porque eu nunca tive problema com processos. E sabe, eu preciso falar pra vocês de boca cheia isso. E orgulhosa de quem eu me tornei. Que eu não tenho problema com processos. Por que eu digo isso de boca tão cheia? Porque durante muito tempo isso foi um medo na minha vida. Por conta de algumas pessoas com quem eu convivia, eu ouvia assim: olha, cá, é muito bonito isso que você fala, é muito bonito isso que você prega a respeito das pessoas, mas eu quero ver mesmo é fazer pessoas pôr a mão na massa, é fazer pessoas cuidar de processos. Cara, isso me doía demais. Isso me doía demais porque eu me sentia aquelas meninas românticas da sessão da tarde. Sabe aquelas meninas bem bobinhas? Era o que eu me sentia. Porque a pessoa falava pra mim, ela falava: olha, muito legal que você fala de pessoas, mas e os processos? Cara, e eu era foda nos processos, com o perdão da palavra. Sempre fui boa em processos. E eu sempre fui boa em passar os processos para minha equipe. No entanto, que eu me encho de orgulho. Eu comecei a minha equipe com um dos piores processos. A minha equipe era composta da maior parte de aposentados. A maior parte de aposentados. E de repente, em meio à pandemia, eu tinha funcionário que não sabia ligar o computador de dentro de casa, na internet. Eu ligava no celular deles e falava assim: me manda a foto de trás do seu computador. Me manda que eu vou te ajudar. E eles ligavam nervosos pra mim, mandavam mensagem só pra mim, pra não mandar para os outros saberem. E falava assim: ô Camila, eu não vou dar conta da meta hoje. E eu falava: vai dar tudo certo. Se não der, tá tudo bem, a gente só faz o que tá dando só. E eu não tive um dia, nem de pandemia, que a minha equipe não batesse meta. E a minha equipe, de repente, se tornou de uma expertise tão grande que dominou o país inteiro. A minha equipe era a única equipe que cuidava do nível Brasil. Então, vim insinuar que eu sabia lidar com pessoas, mas e os processos? Sabe? Só que, gente, eu só consegui enxergar isso quando eu vim para dentro da minha casa. Quando eu saí de perto de algumas pessoas. Então, eu sempre falo aqui, né, para vocês, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E, de repente, se eu convivia com pessoas que me deixavam para baixo e colocava em mim dúvida a respeito do que eu era boa, eu nem me sentia tão boa. Eu não me sentia, eu tinha muitas dúvidas a respeito disso. E quando eu pensava no desenvolvimento de pessoas, eu falava: ai, Camila, você está sendo romântica. Não é assim, não é assim. Então, assim, respondendo a pergunta, os maiores desafios que eu vivi como líder foi isso. Foi eu provar para as pessoas que eu era boa, sim, em lidar com pessoas, eu era boa, sim, em lidar com processos, e eu era boa, sim, em fazer as minhas pessoas lidarem com processos. Então, esse daí, para mim, foi o maior desafio que eu tive, porque eu tive que passar por cima de dores minhas. E mais uma vez eu repito, eu só consegui ter essa visão, eu só consegui ter esse entendimento porque eu vim trabalhar de dentro da minha casa e me afastei de algumas pessoas. Camila, engraçado, né? Você tá falando que você gosta de pessoas e tá falando que algumas pessoas te desmotivavam. E aí, gente, cabe uma dica que nem tá aqui anotada, mas me veio na cabeça agora. Só muda quem quer mudar. Só muda quem quer mudar. Então, de repente, eu convivia com algumas pessoas que não me levavam a sério, que não ouviam o melhor que eu tinha para entregar para elas, mas eu tentava. Para mim, começou a fazer um pouco mais de sentido quando eu deixei de tentar. E por que eu deixei de tentar? Porque eu desisti dessas pessoas? Não, é porque eu percebi que essas pessoas não queriam. É simples assim. Gente, tá fazendo sentido? Escreve aqui pra mim, eu tô me sentindo... Eu sei que eu falo demais, né? Mas a ideia era essa, era responder as perguntas. Falta só uma pergunta, 2, eu acho. Se você tiver alguma pergunta, faz aqui pra mim, eu tô muito feliz. Bi, seja bem-vindo, Michele, Pati, Caê, muito feliz, a Silvana.
Silvana, tô morrendo de saudade de você, minha linda. Daí a pergunta é, né? Não, é uma pergunta só mesmo, que é a respeito do salário, né? Ah, tá, não, eu queria falar pra vocês sobre a incongruência e no final das contas eu vou falar sobre o salário. Ai, que bom que tá fazendo sentido, muito bom. Fico feliz. Então, gente, sabe naquela choradeira que eu tava vivendo, falando que eu não queria voltar pros Correios? Agora eu vou abrir o jogo, mais um jogo a respeito do porquê eu não queria voltar pros Correios, né? Eu não queria voltar porque eu já tinha vivido tudo isso aqui, eu vi quanto era bom. Eu não queria voltar porque por amor aos Correios eu não ia entregar menos. E sabe também por que eu não queria voltar? Por amor e por sentir que as pessoas precisavam desse meu movimento. Então eu tenho aqui líderes comigo, desde o começo. Eu tenho a Ingrid, de nomes, né? Falando a Ingrid, a Elaine, a Mari, que a Elaine participou agora dessa minha última turma, que me procuravam para se aconselhar, para conversar a respeito da transição de carreira deles. E eles falavam assim, Camila, mas eu tenho medo, mas eu não tenho certeza, mas... E aí eu sentava com elas e eu fazia um plano de ação com elas e eu conversava e eu fazia perguntas. E, cara, elas fizeram a transição de carreira delas. A Ingrid, ela é o meu maior case de sucesso a respeito da transição de carreira. E ela teve coragem e fez. E ela pegou força aqui, foi aqui no Projeto Liderar. E eu falava, puta que pariu! Cara, por que ela fez e eu não? Cara, sabe assim, que congruência tenho eu de ajudar uma pessoa a fazer um movimento se eu não tenho coragem de fazer? Então eu precisava fazer. Não tinha mais como. Não tinha mais como eu olhar para a cara das minhas mentoradas e falar para elas, vai dar tudo certo. Você tem fé? Você está dando o seu melhor? Você tem processo para entregar? Você tem robustez para entregar? Você é foda nisso que você faz? Todas as minhas respostas para isso são positivas. E por que eu não tinha coragem e eu incentivava os outros a ter? Eu ficava pensando assim, eu vou voltar para os Correios, como que eu vou pegar esse celular na mão e fazer um stories do jeito que eu sou? Animada e feliz do jeito que eu sou? Vai cair pela metade. E se cair pela metade, todo esse esforço que eu fiz no decorrer de 6 meses vai cair. E quando que eu vou ter força para aguentar, para fazer tudo de novo? Para criar tudo de novo? Então eu não me permiti, o que mais me doeu foi não ser incongruente. Eu precisava ser congruente com tudo que eu pregava, sabe? Ari, você sempre foi tão sensata nas aulas a tratar esse desejo da Ingrid e eu ficava apavorada. É verdade. E eu também ficava apavorada por dentro. Eu conversava, eu abria os olhos, eu fazia as vendas cair e por dentro eu falava, gente, será? Porque eu projetava nela o meu medo e vice-versa. Então eu precisava ser congruente comigo, para que eu pudesse ser congruente com as minhas mentoradas. Vocês me entendem? E finalmente, né, qual que era o meu salário nos Correios? Então, no salário que eu tinha antes, né, quando eu era líder, o salário líquido, ele chegava a quase 10 mil reais, né? Somava-se o meu salário, somava-se a Unimed, somava-se os tickets, né, os vale alimentação, vale refeição, dava 9 mil e pouco, 9 mil e meio, quase 10 mil reais de salário, né? Quando eu decidi abrir mão da função para voltar ao cargo meu original, daí caiu 60% e o meu salário ficou em torno de 4 mil reais. Então é isso. Eu decidi abrir mão desse valor, né? E eu não acho que é um valor pequeno. Eu não acho que 10 mil reais seja um valor pequeno. Você fala, não preciso dele, né? Só que eu fiz um post aqui esses dias falando a respeito das correntes de ouro.
E a Casey comentou uma vez isso comigo também numa conversa nossa, né, Casey? Ou foi a Débora? Acho que foi a Débora. Falando das correntes de ouro. E o que significa, né? Não é essas correntinhas de ouro, não. É aquelas correntes de ouro. Que de repente a gente se vê presa por benefícios, por salário. E a frase da minha vida, que passou a ser da minha vida, que eu aprendi no decorrer do meu curso de PNL, é que, tá ali, ó, o preço de qualquer coisa é o tanto de vida que você troca por isso. Então eu não estava mais disposta a trocar o meu tempo de vida por aquilo que não me emocionava mais, né? Então, como diz aquela música do Engenheiros, deve haver alguma coisa que ainda me emociona. E o que me emociona de verdade é estar por aqui com o meu grupo, né? É estar pregando por aqui o meu programa Liderar, transformando vidas. E eu sei que isso acontece por aqui. Não é um salário pequeno, não, mas não paga a nossa liberdade e a nossa congruência. Perfeito, Ju. É isso. Foi isso que eu pesei na balança e falei, não é. O dinheiro apenas não mantém a gente num negócio, num lugar. A paixão, sim. E a paixão estilo Ikigai, sabe? Que é propósito, o que eu faço bem, o que as pessoas precisam. E é aí que mora, né, o segredo do nosso propósito. Gente, era isso. Vocês gostaram? Eu abri a minha vida aqui para vocês desse período de transição de carreira. As perguntas que me fizeram eram essas. E eu quero saber de vocês. Gostaram? Olha, a Violeta tá brava, vocês conseguem ouvir? Eu espero que tenha feito sentido na vida de vocês. Eu espero que possa servir de inspiração para outras pessoas, porque de fato não é uma decisão fácil. Não é uma decisão que você fala, eu vou fazer, pronto, fiz. Por mais que você tenha segurança, por mais que você tenha o apoio da família e por mais que você tenha reserva financeira, ainda assim não é uma decisão fácil. Mas o que você tem que ver no seu coração é uma decisão necessária? É preciso essa congruência? Então, para mim foi isso. Para mim foi isso e eu espero que tenha feito sentido para vocês. E que vocês não sejam uma dessas pessoas que falam, a Camila é uma das loucas aí, ó. Ah lá. Muito lindo. A Casey falou que tá sem palavras. A Carla, muito legal, admiro sua coragem. Vai dar tudo certo, está dando. Maravilhoso, que Deus te abençoe muito. Você é muito corajosa, te admiro. Ai, vocês são lindos e lindas. Eu sou muito grata a Deus por ter todos vocês, sabe, ao meu redor. Boa noite, tia Pri. Ai, que linda. Eu sou muito grata a Deus por ter vocês todos ao meu redor. Saibam que vocês são um combustível para toda essa minha decisão de virada de chave. É muito por vocês, porque eu me sinto muito completa quando eu tô aqui e na presença de vocês, né? Obrigada por partilhar tudo conosco. Eu agradeço a presença de vocês. Vocês estão fazendo a minha noite de aniversário muito mais feliz. Eu sou muito mais feliz por ter vocês aqui comigo. E é isso. Acabei de receber uma surpresa, gente. A Ariane veio aqui na porta da minha casa me trazer um bolo, uma caneca personalizada. A Ari, Evelyn, Sabrina, vocês são maravilhosas. Minha gratidão, porque vocês me emocionaram. Gente, hoje, o dia inteiro, porque agora é só bate-papo. Eu tô lendo. Ai, você é foda. Obrigada, Fran. Já deu tudo certo. Obrigada, Ari. E é isso, sabe? O dia inteiro, eu amo fazer aniversário. Sabe por que eu amo fazer aniversário? Vou falar, pronto, falei. Porque eu sou apaixonada por receber tantas boas palavras. E a gratidão transborda, sabe? Então, assim, a cada parabéns que eu leio, a cada mensagem que vocês deixaram pra mim no Face, no Instagram, no Zap, eu encaro como uma oração que cada um de vocês fizeram por mim. E isso não tem preço, sabe? Sim, então, minha gratidão a cada um de vocês que dedicaram um tempo para estar aqui comigo ouvindo a minha história. E eu aconselho que vocês compartilhem essa live com as pessoas que estejam querendo fazer uma transição de carreira.
Amores, obrigado pela participação de vocês. Já tá batendo quase 1 hora. E eu vou socorrer a minha nenê que tá chorando com o Oscar por aqui. Beijão e fiquem com Deus, viu? Muito obrigada. Beijo.